Então, vamos chamar ele. Eu estou vendo aqui que o convidado está pronto. Vamos chamar ele para conversar com a gente sobre esse assunto, para a gente poder falar aí sobre todos esses pontos. Então, já fizemos a apresentação dele, mas faço de novo. Guilherme César Coelho, fundador da República.org. Guilherme, bom dia. Dia. Prazer estar aqui. Obrigada. Bom dia, Guilherme. Obrigada por voltar aqui ao Matinal. Guilherme, a gente fica feliz em tê-lo aqui conosco. Guilherme, queria te começar pedindo uma avaliação dessa decisão do ministro Flávio Dino, né? Uma decisão forte na abertura do ano judiciário, na abertura do ano legislativo, e aí acho que fica aquela pergunta: vai de fato mudar alguma coisa, ou a gente vai ver de novo na sua leitura, na sua projeção aí, mais maneiras de com que as carreiras vão tentar se adaptar aí para persistir nesses pagamentos extra-teto? Obrigado. É uma decisão com muita força, temporária, uma suspensão de 2 meses sobre pagamento de penduricalhos que não estão definidos em lei, e ajuda o Brasil, é uma oportunidade enorme para a gente organizar melhor os salários públicos no setor público, né? Hoje os salários no setor público são uma bagunça, você tem menos de 1% dos servidores públicos recebendo supersalários, absolutamente indevidos, criados por eles próprios. Isso desmoraliza o trabalho de 99% dos servidores públicos que não ganham supersalários, estão dando aula dentro de escolas municipais, estão nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento. Supersalários e o nepotismo desmoralizam o serviço público. Então é preciso a gente aproveitar essa oportunidade agora dessa decisão, que é uma decisão temporária, uma decisão até heterogênea, né, heterodoxa, porque ela usou de um embargo, de um outro caso para dar essa suspensão de 2 meses e no pagamento dos penduricários. Então é preciso agora a gente ir em frente e estabelecer comissões independentes, como existe no Chile e na Inglaterra, para estabelecer salários do setor público brasileiro. Guilherme, e continuando, a gente falou aqui, né, antes de você entrar, a gente estava comentando sobre uma decisão que o Congresso tomou nessa semana, né, justamente andando no caminho contrário à decisão do ministro Flávio Dino, aprovando o reajuste para servidores da Câmara e do Senado. Como que fica isso, né, na organização dos poderes, quando a gente tem o Judiciário caminhando para uma direção, o Congresso caminhando para outra? Como é que isso pode ser discutido no debate público? Como isso pode ser decidido sem que se crie mais atrito aí, né, entre os poderes? Como é que você vê essas decisões que aconteceram nessa semana? Sim, sobre esses aumentos, né, de licenças compensatórias, quer dizer, criou-se no Brasil hoje a escala 3 por 1. Já havia no Judiciário, no Ministério Público, e agora o Tribunal de Contas da União, o Senado e a Câmara mostraram para o Brasil todo que tem servidores públicos que trabalham 3 dias, folgam 1. No caso do Judiciário e Ministério Público, mesmo nas férias, 3 dias de férias dão 1 dia a mais de férias para eles. Quer dizer, isso é absolutamente desmoralizante para o serviço público e para a população brasileira, que hoje muitos brasileiros trabalham 6 dias por semana, numa escala 6 por 1. Então a sociedade civil está antenada, o Brasil, a população é contra supersalários, segundo o Datafolha, 80% são contra, na Atlas Intel, 90% são ou parcialmente ou completamente, acreditam que são completamente injustificáveis os supersalários. Aconteceu hoje, está havendo uma manifestação da sociedade civil pedindo ao presidente Lula que vete esse voto, que é uma vergonha, o voto das licenças compensatórias para servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas, e a gente, de sociedade civil, vai continuar pressionando para empurrar para que a gente organize melhor os salários públicos, salários no setor público. A gente não pode deixar que o Estado brasileiro seja tão mal organizado que a coisa das principais coisas quando se trabalha o salário esteja na maneira que está. Falando em bagunça, a sociedade civil e os foliões também estão ligados nesse tema, e hoje no Rio de Janeiro, às 4 da tarde, no Tribunal de Justiça do Rio,
vai se reunir um bloco de carnaval que é contra os penduricalhos e a favor de uma cultura de reconhecimento, a favor de que o serviço público seja cada vez mais formado por gente que se orgulha de estar no serviço público e que não tenha super salários e nada que faça a gente ter vergonha. Até porque carnaval é sobre política também, né, Guilherme? É muito bom você trazer isso aí pra gente. Você sabe, né? A gente já falou sobre isso e eu vou me repetir aqui o quanto o carnaval me faz falta. Eu já tô pensando nas fantasias políticas de carnaval que vão aparecer esse ano, né? Eu já imaginei aqui uma fantasia de penduricários do funcionalismo público. Vamos ver se isso aparece nas ruas, as pessoas estão atentas. E ligadas na política, isso não precisa, como você bem mesmo disse, não é porque as pessoas vão para a rua comemorar o carnaval que elas precisam esquecer a política, né? E que bom que a gente tem o Guilherme aqui com a gente hoje, comentando, ajudando a entender de uma forma responsável, né? Que acho que, infelizmente, quando a gente debate esses penduricários, acaba recaindo aí numa generalização do serviço público, né? E a gente tem que valorizar o serviço público. Então, agora, eu acho que tem um desafio pela frente. Tem um desafio pela frente aí para o ministro Flávio Dino com relação a se isso for parar no plenário, né? Queria ouvir um pouco o Guilherme, assim que ele voltar sobre isso, assim, o que a gente pode esperar em termos de definição do Supremo como colegiado, né, com relação a isso, e não só em decisão liminar do ministro Flávio Dino, mas eu acho que tem um ponto que pode favorecer esse debate ser feito pelo Supremo. Apesar de ele ser um debate muito sensível dentro do STF, por quê? Porque a grande parte desses altos super salários que a gente noticia na imprensa vem do judiciário, né? Muitos deles vêm do judiciário, o Ministério Público também tem um pouco, mas o judiciário tem muito disso. Então, há um espírito de proteção da carreira, especialmente quando a gente olha para alguns magistrados que são alguns ministros que fizeram a carreira na magistratura, exemplo, o ministro Luiz Fux, né? Mas não só ele. Então, há uma dificuldade em avançar com esse tipo de assunto no Supremo Tribunal Federal em muitos momentos em relação a isso. Agora, na minha leitura, e eu queria até ouvir o Guilherme quando ele voltar aqui conosco, tem algo que é propício, que é mais favorável a esse tipo de discussão no Supremo hoje, que há uma pressão da sociedade sobre o Supremo por moralização, né? Tanto é que a gente está discutindo aí o tal do Código de Conduta do STF, se os ministros podem isso, se os ministros podem aquilo. Então, discutir supersalários e impor, a partir do Supremo, o fim desses supersalários é também uma maneira de dar uma resposta para a sociedade. Então, talvez, neste momento de pressão pública, e, de novo, não porque sejam os ministros que recebam os supersalários, não, e eles sempre falam isso, o salário deles é o teto e é o teto mesmo, né? Ou seja, o que eles ganham é aquilo ali que está no olerite e que deveria ser o teto constitucional. Mas justamente porque há uma resistência muito grande das associações de magistratura, etc., dos membros do Ministério Público, que fazem um lobby muito pesado junto ao Supremo Tribunal Federal, tanto eu como você cobrimos o Supremo, a gente sabe disso, justamente para que não se corte esses penduricalhos, sob o argumento de que seria muito difícil conseguir atrair bons quadros para a magistratura ou para o Ministério Público se não se oferecer essas verbas extra-teto. E isso abriu a porta aí para a farra do boi, né, Thalita? Para a gente ver de um tudo quando o assunto é esse tal de auxílio como citou o ministro Flávio Dino, auxílio Panetone, auxílio Peru, superando e muito esse valor, e onerando, sim, os cofres públicos, portanto, onerando o nosso bolso como contribuinte. Mas eu queria te ouvir sobre uma outra coisa, Guilherme. Foi uma decisão liminar aí do ministro Flávio Dino, né? O quanto esse debate ele consegue avançar no STF e o quanto nos últimos anos não conseguiu avançar no STF. A gente sabe que as carreiras da magistratura e do Ministério Público estão sempre no topo aí do noticiário quando a gente está falando normalmente de supersalários, de penduricalhos, e há um lobby pesado dessas associações de magistrados, por exemplo, junto aos ministros do Supremo e a ministros do Supremo que vieram da carreira da magistratura também. Então, o que a gente pode esperar do Supremo? Tem algo no momento atual
que favoreça esse debate ir para frente e ser feito com seriedade dentro do STF? Olha, caberia instar o Supremo, havia uma ação de inconstitucionalidade sobre os supersalários. Então, acho que o Supremo pode sim, deve dar uma solução, uma resposta mais definitiva sobre quão indevidos são esses supersalários. Pra vocês terem uma ideia, supersalários no Brasil custam ao país entre 20 e 40 bilhões de reais por ano. Isso é quase 2/3, 66% do furo no orçamento do Executivo Federal, que no ano passado foi de 60 bilhões de reais. Então a gente precisa desse dinheiro dos supersalários, mas mais importante, ele é uma humilhação, uma desmoralização para 99% dos servidores que não recebem supersalários. Então acho que o Supremo pode responder dando uma decisão que organize melhor, que primeiramente suspenda em definitivo o pagamento dos supersalários, que são criados muitas vezes pelas próprias corporações, as próprias carreiras que recebem. Isso é totalmente errado. A gente vê os países que deram certo em organizar os salários do setor público, como Chile, Inglaterra, criaram comissões independentes. Então, se você não pode decidir, a turma do Amado Mundo não pode decidir quanto vai receber todo mundo que estiver fazendo jornalismo. Quer dizer, tem que ter uma organização, um equilíbrio maior entre participação da sociedade, organizações da sociedade civil, enfim. Então o Supremo pode dar uma resposta mais decisiva sobre isso, interditando supersalários indevidos. E aí a gente precisa do governo federal, do executivo, junto com o Congresso, para avançar em reformas num plano nacional de serviço público que organize de fato salários públicos, mas não só isso. A gente precisa diminuir o número de carreiras no Brasil. Só no Executivo Federal são mais de 300, isso causa uma distorção salarial também, e também é também desmoralizante, porque você tem carreiras que têm benefícios, que recebem mais dinheiro, estão fazendo a mesma coisa que outras que não estão recebendo esse dinheiro, esses benefícios. Com menos carreira, você vai permitir que servidores, profissionais públicos de um ministério, de uma autarquia, possam trabalhar em outro, quer dizer, você cria tal da transversalidade. Então, reduzir o número de carreiras é muito, muito importante. E esse Plano Nacional de Serviço Público, uma ideia que pode ser desenvolvida agora durante esse ano, defendida por candidatos, tanto ao Legislativo quanto ao Executivo Federal, presidência, isso pode nos dar mais objetivos e resultados para servidores públicos. Isso a gente precisa colocar. Não é meta, não é punição, é uma maneira de comunicar melhor quem trabalha. Quer dizer, quando você chega de manhã na redação do Amado Mundo, você tem que saber aqui que a tua coleguinha do lado está fazendo, porque isso é assim que você trabalha bem. E o serviço público precisa de objetivos e resultados chaves. Então precisa uma coordenadora educacional no Estado, precisa saber quanto ela tem que aumentar o IDEB, como é que ela vai fazer isso, quais são os planos, os resultados chaves para ela chegar lá. Uma atendente no hospital tem que saber como é que ela tem que reduzir a espera na fila e como é que ela vai fazer lá, quais são os passos que ela e o time dela vão fazer. Então isso se chama boa comunicação no trabalho. Então a gente precisa regular salários públicos, a gente precisa também diminuir o número de carreiras no Brasil para diminuir as distorções e integrar mais serviço público, e a gente precisa ter metas, objetivos e resultados chaves, não punitivistas, sem pagar dinheiro, é uma coisa para comunicar melhor entre times no serviço público.